Abra sua Bíblia aí em Êxodo, capítulo de número 40. Segundo livro da Bíblia, livro escrito por Moisés, que está no Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São 5 livros do Pentateuco. Livros escritos pelo grande estudioso Moisés. Moisés, para quem não sabe, significa tirado das águas. E Moisés foi tirado das águas e foi criado no palácio de Faraó, ou seja, a maior autoridade do Egito. Deus fez com que Moisés sofresse a penalização de viver longe da sua família, mas por um propósito maior. Não sei se você está entendendo, mas Deus está fazendo você viver longe da sua família, mas por um propósito muito maior. Eu creio nessa palavra. Diz assim a palavra de Deus: então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, ou seja, descia, eles não prosseguiam e ali ficavam. Só partiam quando a nuvem subisse. De dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens. Para que a gente fique na mesma página, como dizem os americanos, on the same page. Depois de 400 anos, perceba que eu não falei 4 dias, nem 40 dias, nem 400 dias, nem 400 meses. Eu falei 400 anos. Durante 400 anos de escravidão, o povo de Israel permaneceu no Egito. E algumas contas vão falar de 6 gerações, outras de 7 gerações. Vamos entender 7 gerações. Por 7 gerações, este povo está escravizado. Quantos estão aqui e estão há mais de 10 anos na América? Levanta a sua mão. Vou ficar com a minha levantada. Mais de 10 anos, já tem mais de 10 anos? Isso. O Laerte tem uns 40 já. Quantos estão aqui há mais de 5 anos? Levanta a sua mão. Isso. Uma coisa que você vai perceber quando você voltar ao Brasil é que você já não é brasileiro igual os brasileiros. Você vai ver que você mudou. Mudou o jeito de andar, mudou o jeito de falar, mudou o jeito de vestir. Você é brasileiro, vai começar a achar que brasileiro é sem educação. E nós que somos imigrantes temos um outro problema. Podemos passar aqui bastante tempo e não tem ninguém que olhe para o Laerte e fale assim: olha que americanão bonito ali. Tem passaporte, tem tudo, mas você não é aceito entre os americanos. Para nós que aprendemos o idioma aqui, e não quando criança, nós carregamos no nosso jeito de falar a nossa essência. E quando você fala inglês para americanos, eles perguntam: de onde você é? Aí um dia eu fiquei chateado com a pergunta, eu falei: I'm from Maryland. Ele falou: não, com esse sotaque aí não. E é comum você chegar no Brasil e começar a conversar com as pessoas e como é que fala aquela palavra? E o povo acha que você está engambelando, mas de vez em quando você esquece mesmo. Porque quando o tempo vai passando, você vai aderindo à mentalidade, o comportamento do lugar que você está. E nós estamos falando de um povo que passou 400 anos como escravo. Se vestia como escravo, falava como escravo, se comportava como escravo. E um dia Deus fala: olha, levantei Moisés e vocês vão embora daí.
Você consegue entender o porquê que todas as vezes que o povo de Israel entra numa crise pequena, eles começam a ter saudade do Egito? Eu leio a passagem do Mar Vermelho, eu fico bravo. Porque quando eles chegaram diante do Mar Vermelho, a primeira coisa que eles falam para Moisés: ei, Moisés, para que você inventou isso? Lá a gente tinha cebola, alho, apanhava de vez em quando. A gente era escravo, mas era melhor do que morrer aqui. Irmão, qualquer coisa é melhor do que a escravidão. E nós temos uma grande dificuldade na América. Passam-se 3, 4, 5 anos, você ainda está iludido com o que a América oferece. Aí, quando vai passando mais tempo, você já foi na Disney, já foi em Los Angeles, já foi em Nova York. Aí você cai em si e percebe, de uma hora para outra, que a América é igual. Você vai acordar, trabalhar, voltar para casa, dormir e pagar a conta. E se você não tomar cuidado, é neste ponto aí que nós encontramos com o nosso Mar Vermelho. Que aí é comum brasileiro começar a falar: ah, isso aqui não é lugar. Isso aqui não é. Vocês não fazem isso que vocês são crentes. Agora, eu já ouvi uns crentes de outra igreja. Uma igreja muito parecida com essa. Aqui não é bom. Aqui você só trabalha. Ai, que lugar ruim. Ai, aqui não tem amigo. Ai, aqui que não sei o quê. Ai, a picanha do Brasil é melhor. Ai, irmãos, a picanha do Brasil era mais saborosa porque você comia ela uma vez ou de vez e nunca. Aí o sabor é maravilhoso mesmo. Já aconteceu na minha casa. Eu feliz da vida, numa quinta-feira, fazendo churrasco pela 3ª vez na semana. Irmão, não tem coisa melhor para mim do que fazer churrasco. E aí eu fiquei bravo. Que na hora que eu coloquei a picanha na churrasqueira, as meninas pegaram e falaram assim: ah, não, picanha de novo. Irmão, me deu raiva. Eu tive uma Mercedes, foi a realização de um favelado, do sonho de um favelado. E um dia a gente dirigindo para fora falou: ah, pai, eu não quero ir no seu carro é muito pequeno. Falei: não é possível, vocês estão reclamando de uma Mercedes, não é possível. Se você não tomar cuidado, o Mar Vermelho que se apresenta na sua frente é só porque o tempo passou. Aí o seu carro não vale mais, a sua casa não vale mais, a América não vale mais, mas isso é quem ainda não foi transformado na sua mente, e é exatamente neste momento que nós precisamos de uma nova estação. Eu quero liberar uma palavra para o teu coração hoje. Deus vai mudar os teus olhos, você vai ver o jardim verde de novo. Você vai entender que aqui não é o lugar do seu sofrimento, aqui é o lugar do seu propósito. Alguém recebe essa palavra hoje? Deus vai transformar essa estação de dificuldade em um tempo de muita prosperidade, em um tempo de muita gratidão. Erga a tua mão que eu quero profetizar sobre a tua vida. Inicia hoje sobre a tua casa uma nova estação. Eu sinto Jesus aqui. Quando o Egito ficou para trás, Deus não tinha livrado eles só da escravidão, livrou eles para um propósito. Deus não nos livra só do pecado, irmãos. Ele nos livra para um propósito. Você estar assentado nessa cadeira que você está hoje aí, não é um acaso. Deus te trouxe a esta cidade, te trouxe a este país, te trouxe a esta igreja por um propósito. Eu quero recomendar a você, leia 3 livros do pastor Rick Warren: Um Casamento com Propósitos, Uma Vida com Propósito
e uma igreja com propósito. E a verdade é que se nós fizermos uma entrevista aqui e falar qual é o seu propósito na América, você vai ficar procurando palavras. Porque o propósito da América não pode ser só comprar uma casa nova no Brasil. Não pode ser só ter X dólares na conta. Não pode só ter a ostentação de ter o que você quiser, a hora que você quiser. O propósito de Deus não é só te enriquecer. Enriquecer pode ser uma consequência, mas eu prego hoje uma palavra e eu creio nesta palavra. Tem uma estação nova de Deus para você. Ele vai clarear a sua visão. Ele vai te entregar uma estação nova. Você pode levantar a sua mão e adorar a Jesus. Mas como é que entende propósito estando no deserto? Entender propósito, irmão, com dinheiro no bolso, com as contas pagas, com tudo certo, é bom demais. Ou coisa boa é vir para o culto quando tudo está bom. Você adora até melhor. Mas eu quero ver quem é você quando as coisas começam a dar errado. Vocês não, que vocês são crentes. Mas eu conheço uma galera que quando chega na frente do Mar Vermelho, eles começam a desejar comer cebola e alho de novo. Deixa eu falar um negócio para você. Quando Jesus te livrou, Ele te livrou para viver coisas novas. Eu quero saber se alguém tem coragem aqui de abrir mão do seu passado hoje. Eu quero saber se tem gente aqui que tem coragem de dizer para Deus: Deus, eu não sei o dia que eu vou voltar no meu país, mas eu quero abrir mão dessa expectativa para trás e quero acreditar que há uma estação nova. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Se você se posicionar hoje e tomar essa decisão, pode preparar a festa, porque Deus vai abrir as janelas dos céus e haverá prosperidade, haverá vitória, haverá bênção. Tem porta aberta para a tua vida hoje. Eu creio nessa palavra. Se você estudar direitinho a história do povo de Israel, vai ver que o problema dele não é o deserto. Irmão, se tem um lugar ruim para você passar dificuldade, é o deserto. O deserto não tem nenhum clima estabelecido. De manhã é quente toda a vida e à noite esfria. Não tem plantação. Se não tem plantação, não tem pássaro. Se não tem pássaro, não tem semente. Se não tem semente, não tem água, não tem nada. Então, se você está no deserto, o problema automaticamente é o deserto. Vocês não, porque vocês são mais crentes do que eu. Mas eu, muitas vezes na vida, eu sou levado pela minha própria cabeça a entender que todos os meus problemas seriam resolvidos com dinheiro. Tem alguém que confessa esse pecado igual eu? Que acredita nisso a um? O Elias também? O Rafael, a Áquila, a Aisha, o Najib. Todo mundo em pecado, graças a Deus. Eu sou levado, irmão, a acreditar que, e muitas vezes, que não, se eu tivesse dinheiro eu resolvia. E não resolve. A verdade é que não resolve. Sabe por quê? Não os que já foram ricos no Brasil, né? Igual o Hélio Filho, já veio para cá milionário, com visto de atleta. Mas a verdade é que nós vivemos uma condição muito melhor do que as nós tínhamos antigamente. Quantos concordam comigo? Os problemas continuam aí do mesmo jeito. Irmãos, eu sou crente desde criança. Eu lembro de fazer uma campanha de oração. Irmão, quando eu lembro disso eu tenho vergonha. Eu fiz uma campanha de oração para pedir para Deus para eu ganhar R$1.000 por mês. Porque eu ganhava 490. E eu falei assim, o dia que eu ganhar R$1.000, eu não peço mais nada para Deus, porque aí eu vou estar rico. R$1.000 por mês já resolve o meu problema. Irmão, converte hoje. R$1.000 dá menos de $200.
Nós somos tentados a pensar que o nosso problema será resolvido com dinheiro. O povo de Israel, ele teve que entender que o problema deles não era o deserto. O problema da minha e da sua vida não é o deserto, não é a falta de nada que você possa determinar na tua vida. O grande problema da nossa vida é não ter a presença de Deus. Deus, sabendo disso, disponibilizou para o povo de Israel nuvem. A Bíblia diz que eles terminaram o tabernáculo e uma nuvem ficou sobre o tabernáculo. E desceu sobre o tabernáculo. E a glória de Deus encheu aquele lugar. Ao ponto de que Moisés não conseguia entrar para o tabernáculo ou para o templo. Tamanha era a glória de Deus. O que está faltando na minha e na tua vida não é dinheiro. O que está faltando na minha e na tua vida não é o green card deste país. O que está faltando na minha e na tua vida é ter um tabernáculo no nosso coração, cheio da presença de Deus. E Deus te trouxe aqui nessa noite para mudar essa estação. Ele vai encher a tua vida, Ele vai encher a tua casa. Eu sinto a graça de Jesus aqui para dizer para alguém hoje: Jesus quer encher a tua vida da presença dEle. Tem alguém que sente Jesus aqui? Levante a sua mão, adore a Jesus. Porque onde está a presença de Deus, você vai caminhar numa direção certa. Você pode dizer isso? Fala, onde tem a presença de Deus, eu terei uma direção certa. E o que falta para imigrante nos Estados Unidos é direção. Vocês não, que vocês são crente. Mas eu conheço um monte de gente aí que está perdido. Na segunda ele não ouviu nada do que foi pregado na igreja. Na terça-feira ele quer mudar de estado. Na quarta-feira ele já está vendo a passagem de volta para o Brasil. Na quinta-feira ele já começa a anunciar coisa no marketplace. E na sexta ele fala assim: vai ser muito difícil ir embora, eu quero ficar aqui. Irmão, tem crente que deixa o céu maluco. Tem crente que ele não sabe o que ele pede. Eu preguei aqui, 2 domingos atrás, a palavra sobre estabelecer-se. E nós precisamos estabelecer primeiro as nossas emoções. Como é? Não, Jesus, abre as portas para eu ir embora, eu não aguento mais esse país. Deus chama o anjo e fala: não era o que eu queria, mas ele está pedindo. Vai lá, começa a abrir as portas para ele. Quando chega no meio do caminho, já chega outro anjo e fala: Jesus, tem outra oração aqui que ele falou que quer ficar agora. Aí Jesus corre lá, traz o anjo que estava levando a volta dele para o Brasil e leva a permanência nos Estados Unidos. No meio do caminho ele fala assim: agora ele quer ir para o Canadá. Parece outro anjo lá e fala: ele quer ir para o Canadá agora. Irmão, você está deixando o céu maluco. Você está deixando o céu confuso. Deus tem uma nova estação para a tua vida, e essa estação chama-se clareza de propósito. Você vai ficar aonde está a bênção de Deus, porque aonde tem a presença do Senhor tem uma direção. Levante a sua mão que eu quero profetizar. Eu acordei com vontade de profetizar para a tua vida hoje. Deus vai entregar a você uma direção certa. E o povo de Israel sabia esse simbolismo da presença de Deus. Foi para eles que Deus entregou a arca da aliança. E a arca da aliança tem 3 elementos lá dentro. Uma panela que lembrava deles o maná, a tábua dos 10 mandamentos e a vara de Arão que floresceu. Porque a presença de Deus não é nada mais do que isso. A presença de Deus é para você lembrar todas as vezes que Deus fez algo para você, ou por você, ou em você. Isso é presença de Deus. Quem estava aqui no último culto? Irmão, por isso que não dá para falar mal dos itinerantes. Eu conheço o Lucas Agostinho faz muito tempo. Mas assim, o que ele fez aqui domingo, irmão, é coisa de doido. Mas a verdade é que nós somos só mais uma igreja que ele participou. Eu quero trazer aqui na igreja o pastor Jackson Antônio. Para mim, o maior pregador brasileiro hoje. O pastor Jackson, ele é um fenômeno da pregação. Mas todas as igrejas que ele vai, ele fala assim: ó, eu vou aqui, vou pregar e vou embora.
Irmão, a melhor coisa que tem na vida é ser pregador itinerante. Principalmente eu agora. Eu chego lá, todo banner que eu vou tá a bandeirinha dos Estados Unidos. Onde chega os pastores falam, tá aqui o pastor Rufo, pastor presidente de uma grande igreja lá em Washington DC, pastor na América. Eu fico olhando e falo assim, Jesus, a hora que o povo vê a igreja lá. Não é falta de bênção, é que a verdade, irmão, é que esse tanto de cadeira que nós temos aqui é uma sala numa igreja no Brasil. Mas o povo fica feliz porque tem um pastor de outro lugar lá. Em alguns momentos na vida Deus vai trazer um profeta, Deus vai fazer coisas diferentes, mas eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Deus não quer só te abençoar com novidades, não. Eu não sei se tem alguém para crer nessa palavra. Deus quer abençoar a tua rotina, Deus quer abençoar a tua casa, Deus quer abençoar o teu trabalho, Deus quer abençoar o teu casamento, Deus quer abençoar a tua casa. Haverá novidade dentro da sua rotina. A presença de Deus é para lembrar daquilo que Deus fez. Será que você pode lembrar aí de algo que Deus fez por você? Será que você pode fechar os seus olhos e lembrar de algo aí que te traz alegria, da presença, do que a presença de Deus fez? Oh, Jesus está aqui, irmãos. A presença dele está neste lugar. Quando o povo olhava a Arca da Aliança, eles olhavam lá a tábua dos 10 mandamentos, a vara de Arão, eles olhavam a panela do maná, e eles lembravam que era a presença de Deus que fazia os milagres, era a presença de Deus que ia fazer os outros milagres, era por conta da presença de Deus que eles estavam de pé. Eu quero te trazer essa mesma palavra, eu quero que você saia daqui hoje com este mesmo sentimento. Tem de fato uma nova estação para você, mas o que te fará vencer não é crer numa coisa que vai vir, é lembrar que todas as coisas foram feitas por causa dele, foram feitas por causa da presença dele. Eu sinto Jesus aqui. É interessante ver a história da nuvem. Eu já tive a alegria de ler a Bíblia algumas vezes, mas isso me chamou a atenção essa semana enquanto eu preparava essa palavra. Porque na terça-feira Deus falou comigo: eu vou abrir uma nova estação na sua igreja. Eu falei, Jesus, eu não preciso nem acreditar, eu estou querendo isso. Aí Deus falou para mim, só que você precisa seguir a nuvem. Irmão, eu já saí lá para fora, vi que nuvem que é essa. E aí me lembrei que o povo de Israel recebeu a mesma ordenança. E Deus falou, vocês precisam seguir a nuvem. E eu fui reler o texto. E pregando já, algumas vezes, eu falei dentro de igrejas e eu prego desse jeito. Eu falei gritando com toda a minha força. Deus levantou uma nuvem no deserto e levantou também uma coluna de fogo. Quantos entendem assim? Uma nuvem e uma coluna de fogo. Quantos entendem assim? Levanta a mão. Só para eu ter a certeza que eu não sou um analfabeto bíblico. Então, glória a Deus. Então estamos no mesmo nível. Só que o que a Bíblia diz é que Deus estabeleceu uma nuvem. E de noite, dentro da nuvem, vinha uma coluna de fogo. Porque a presença de Deus, ela não é dúbia, irmão. Você não vai sentir a presença de Deus em lugar nenhum que não seja um lugar que estejam 2 ou 3 reunidos no nome dEle. Tem uma pregação aí louca falando que Deus está em todos os lugares. Irmão, Deus está em todos os lugares, mas Ele não se manifesta em todos os lugares, porque a presença dEle é única. O povo de Israel entendeu que quando aquela nuvem desceu, eles só entenderam que era a presença de Deus, porque quando veio a noite e o frio, dentro da presença de Deus, surgiu a provisão do calor. Eu quero profetizar sobre a tua vida, é na presença de Deus que Ele vai suprir todas as suas necessidades. Acontecia 2 movimentos. Diga comigo, 2 movimentos. Não, mas mais bonito, senão o Fred não volta aqui. Fala, 2 movimentos. Um quando a nuvem subia, outro quando a nuvem descia.
2 movimentos. Um quando a nuvem subia, outro quando a nuvem descia. Sabe o que você precisa para entender a nova estação de Deus para a tua vida? É ter discernimento. Irmão, não adianta você ir se Deus mandou ficar. E não adianta ficar se Deus mandou ir. Mas precisa de discernimento, precisa saber onde que está a nuvem. A nuvem estava baixinha lá dentro do tabernáculo, o tabernáculo estava cheio da glória de Deus. Moisés não entrava. E foi Moisés que disse: esse movimento de Deus é para que a gente fique aqui. Que a nuvem está baixa, então é tempo de ficar. E pensa que o tempo de ficar é bom? A gente tem esse mal, né? Vocês não, que vocês são crentes, mas eu tenho esse mal. Quando Deus fala assim, não, fica lá, que lá é benção. Eu já começo, irmão, estabelecer e coloca lugar e tal. Igual quando a gente mudou para cá, eu cheguei aqui, esse aqui era tudo vermelho. Eu falei, pastor, você vai alugar para mim? Ele falou, vou. Eu falei, então eu vou pintar tudo aqui. Ele falou, não, mas não pode. Eu falei, pode. Entramos aqui, irmão, parecia que em 14 horas nós fizemos toda a reforma aqui. Mas pensa, o povo no deserto. Eles vinham de uma mentalidade de 400 anos de escravo. São livres e libertos para um propósito. E daí, quando eles estão livres e libertos, Moisés fala, a nuvem desceu. Agora é tempo de ficar. Eles começam e faz barraca para cá. E os meninos já começam, que legal, a casa nova que a gente tem. Olha o que tem, porque essa parte do deserto aqui é boa. Esse aqui é o bairro bom, porque Deus mandou a gente ficar aqui. Aqui é benção. Mas a Bíblia fala que de tempo em tempo a nuvem subia. Aí era tempo de ir embora. E o povo obedecia. Quem tem discernimento tem também obediência. Irmão, e pensa uma coisa ruim. É você ficar num lugar que você quer ir embora. Eu fui convidado há um tempo atrás numa festa de uma pessoa que não é crente. 6 meses antes da festa, eu fui na casa dela, ela tinha comprado uma arma no Walmart, ela falou, eu comprei essa arma para me matar. Eu falei assim, mas espera eu ir embora. Porque eu não quero ser testemunha de crime. Mas se eu sirvo a Deus, eu vou orar aqui e a senhora nunca vai usar essa arma. 6 meses depois, ela me convidou para ir no aniversário. Falou, pastor, eu não usei a arma. Eu falei, que benção. Ela falou, eu vou comemorar 50 anos e quero que o senhor esteja lá. Falei, vou lá. Fui com o Charles, inclusive. 2ª vez que eu falo do Charles aqui. E cheguei lá, irmão. Era uma festa de quem não serve a Deus. Chegamos lá, já tinha um altar do diabo lá, com cachaça para dar e vender. E é engraçado que quem não é crente não tem alegria. Ele chega tudo quietinho. Eles tomam uma dose, 2, 3, eles começam a ficar alegre, balança, e vai para cá e vai para lá. E o Charles me zoando, falando, pastor, você tem que mexer um pouquinho aí. Eu falei, eu não sei mexer com isso aqui. E daqui a pouco eles começaram a falar alto, a música aumentou e música hispana. E aquele ambiente não é o meu ambiente. Eu não fui criado dentro desse ambiente. Ali o barulho me incomodava, a risada das pessoas me incomodava, e eu estava num lugar que eu não queria estar. Eu falei umas 10 vezes para a Graziela, vamos embora. Ela falou, não pode, você tem que esperar. A mulher falou que você vai orar. Eu falei, como é que eu vou orar nessa bagunça aqui? Não vou nem me ouvir orando. Vamos embora, eu não quero ficar aqui, quero ir embora, quero ir embora. Dura coisa é você estar num lugar que você não quer estar. Agora, o contrário também é muito verdadeiro. Dura coisa é quando você tem que ir embora de um lugar que você gosta de estar. Dura coisa é quando você perde algo que você gostava muito. Eu gostava muito de ouvir a oração da minha avó. Eu ligava para ela e falava, Pai do Senhor, avó. Ela falava, Pai do Senhor, meu filho. E quando Deus avisou a ela que ela ia morrer, ela me ligou e falou, vem aqui porque você que tem que orar. Eu falei, vó, a gente está invertendo os caminhos. Não sou eu que oro pela senhora, é a senhora que ora por mim. E eu fui até o hospital lá em Piracicaba. E ela falou, olha, você vai ficar com a responsabilidade de orar pela nossa família, porque Deus me chamou. Eu falei, vó, a senhora chama o seu pastor, porque essa oração eu não vou fazer. Ela falou, seja homem, rapaz.
Você vai orar agora. Eu orei. E foi a última vez que eu vi o sorriso da minha avó. Quando você perde algo que você gosta muito, isso machuca. O povo de Israel teve que aprender a lidar com isso. Quando a nuvem descia, era tempo de abrir as tendas. Era tempo de se estabelecer. Mas quando a nuvem subia, era tempo de ir embora. Na nova estação que Deus vai entregar para você hoje, você vai precisar entender o comportamento da presença de Deus. Tem coisas que Deus vai arrancar de você e vai doer. E tem coisas que Deus vai entregar a você que você nunca imaginou que você teria. Mas para isso tem que ter obediência. O povo de Israel só tinha uma certeza: Deus estava com eles. A pergunta que eu tenho para fazer para você, aqui estou caminhando para o final, você ainda está sendo conduzido pelo Senhor? Você ainda está sendo conduzido pela presença dEle? Eu poderia acabar a pregação aqui. E você precisa responder essa pergunta hoje, não para mim, mas para o Espírito Santo de Deus. É Deus quem conduz a sua vida, ou você já está tomando as suas decisões sozinhos? Ou amanhã você acorda, nem ora para sair de casa, porque eu já fui no culto mesmo. O seu schedule já está pronto e você não precisa orar, porque é obrigação do céu me proteger. Seus filhos, o seu esposo, a sua esposa está dormindo e você não ora mais por eles. Porque não, a Bíblia fala que eu vou dormir e vou acordar e está tudo certo. Na nova estação que Deus quer nos conduzir, Ele quer continuar sendo Deus das nossas vidas. A nuvem não era só o simbolismo da presença, era um relógio espiritual. Era a nuvem que determinava em que tempo eles iam fluir. Que na minha e na sua vida, nessa nova estação, eu sinto Jesus aqui para dizer isso. Que na minha e na sua vida, dentro dessa nova estação, a presença de Deus seja o nosso relógio. E o que eu acho interessante é que a nuvem não guiava pessoas. Você pode dizer isso? Falar: a nuvem não guiava pessoas. Guiava o povo. Não guiava pessoas. E aqui eu tenho uma advertência para aqueles que ainda me têm como pastor. Se eu sou o pastor da sua vida e você aceita esse pastoreio, você precisa entender que Deus não te chamou para ser sozinho. Deus não te chamou para você não conviver com a igreja. Deus não te chamou para você falar o que muitos brasileiros falam: com brasileiro eu não quero andar. Foi o Mateus, irmão, que fez aquilo ali. A Gisele, a cara da Gisele. Deus não dava direção a pessoas, dava direção a um povo. E esse é um problema que tem acontecido ao longo dos anos. As pessoas querem se isolar. Mas nós não somos feitos sozinhos. A gente precisa de pessoas. Tem um hino que eu gostaria de cantar na igreja, que é um hino de criança. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Irmão, você não nasceu para ser sozinho. Eu não consigo ser pastor sozinho.
Não se trata de dependência, nós dependemos só de Deus. Mas se trata de precisar de pessoas. Deus, nessa nova estação, eu sinto Jesus aqui. Nessa nova estação, Deus vai levantar pessoas segundo o coração dele para caminhar com você nesta vida, neste deserto. O povo de Israel estava na maior dificuldade, mas você não vê eles ficarem desunidos, porque nós precisamos de pessoas, e quando a nuvem de Deus vem para dirigir, ela vem para dirigir um povo. Deus não tem compromisso com quem quer andar sozinho. Não, eu não quero. Não, eu não vou. Não, eu não gosto. Não. Vocês não fazem isso, é o povo de outra igreja. Aí, irmão, sozinho, você é alvo fácil. A Bíblia diz assim: os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem o Senhor. Então o povo está lá no meio e os anjos estão ao redor do povo. E a Bíblia diz que ao derredor está o diabo como um leão bramindo para ver quem ele pode tragar. Ele não consegue tragar o povo, porque o povo está lá no meio e ao redor do povo estão os anjos do Senhor. Aí tem sempre a ovelha que está para fora. E é alvo fácil. Aí o diabo começa a botar um monte de coisa na sua cabeça. Aí você fica sozinho, cada vez mais sozinho. Você pode cutucar o irmão que está do seu lado e falar assim: varão, eu preciso de você. Varão, eu preciso de você. Existia uma tentação muito grande no deserto, que era conviver com algo definitivo, que fazia mudanças temporárias. E isso comunica muito com a nossa vida. O grupo de louvor já pode vir para cá. Já estou acabando. Eles lidavam com a nuvem, que era definitivo. De manhã, a nuvem resfriava eles. Um pastor amigo meu fala que é o primeiro ar-condicionado criado. É a nuvem do deserto. Resfriava eles no deserto e protegia. E à noite vinha uma coluna de fogo que aquecia e iluminava. Isso era o definitivo. Mas quando a nuvem descia, era tempo de ficar. Quando a nuvem subia, era tempo de ir embora. E nós vivemos essa confusão, irmão, porque na América não dá para você estabelecer 2 dias para frente. Você tem fé que você vai chegar lá na terça-feira, mas só Jesus sabe, irmão. Ah, pastor, mas não é só o imigrante, é todo mundo, você está certo. Mas para nós parece que é um pouquinho pior. Tem alguém comigo aqui? Eu, por exemplo, irmão, não preciso me preocupar mais com dinheiro. Eu tenho dinheiro até morrer. Só que eu tenho que morrer 9 horas da noite. Tamo junto. Vai ter uns 10 cachorros aqui. O povo de Deus entendeu que a presença de Deus é mais importante do que o lugar. É por isso que Israel não se apegava. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Irmão, para de se preocupar. Qual é a casa que você vai comprar na América? Para de se preocupar quando é que você vai voltar no Brasil. Para de se preocupar com essas coisas, irmão. Vamos viver a presença de Deus, viver essa nova estação, porque a promessa de Deus vai se cumprir. A palavra de Deus diz que Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. A promessa que Ele fez, ela vai ser cumprida na minha e na tua vida. A promessa está de pé. Levante a sua mão que eu quero profetizar sobre a tua vida. Nesta nova estação, é uma estação de cumprimento das promessas. Se você crê nesta palavra, ergue a tua voz para adorar a Ele. Se coloque de pé para adorar a Jesus. Coloque a mão no seu coração e fala com voz de profeta. Fala assim: nesta nova estação, eu não vou ter preocupação. Eu vou viver as minhas promessas. Você crê nessa palavra? Eu creio nessa palavra.
Eu creio nessa palavra. E tem um grande segredo para que você alcance promessas. Tem um grande segredo para que você entenda as coisas. A Bíblia diz que quando a nuvem descia sobre o tabernáculo, a presença de Deus enchia aquele lugar. E quando é que nós somos cheios da presença de Deus? Quando nós adoramos a Ele. Eu quero terminar este culto em alguns minutos. Mas eu quero que você termine este culto e comece essa semana adorando a Deus. Conforme você adorar ao Senhor, você vai chamar a presença dEle sobre a tua vida. O que muda a sua vida não é dinheiro, o que muda a sua vida não é a documentação deste país. O que muda a sua vida é a presença de Deus. Tem alguém que crê nessa palavra? Eu poderia chamar pessoas aqui à frente, mas não vou fazer isso hoje. Eu quero te encorajar você a ir do seu lugar mesmo. Que você adore ao Senhor. Se o Espírito Santo de Deus te tomar aí, abrace 2 ou 3 pessoas. Você pode profetizar isso? Uma nova história, Deus tem. Eu creio. Eu creio nessa palavra. Tem uma estação nova de Deus para a tua vida. Eu creio nessa palavra. Pega a tua voz e profetize isso sobre a tua vida agora. Tem uma nova estação de Deus para a tua vida hoje. Só se você acreditar nessa palavra, abra a tua boca e diga isso. Tem uma nova estação de Deus para você.